Graça, graça e bendita paz, meus irmãos, amém? Você pode se assentar. Irmãos, vocês estão assim longe, vai dar saudade, ué. Passa um banco para cá, ué. Vamos? Senão a gente fica muito longe, vai dar saudade. Como é que faz daí? Aí, louvado seja Deus. Amém, meus irmãos? Só para dar uma povoada assim no ambiente, né? Irmãos, privilégio nós estarmos juntos, privilégio estarmos como família hoje, a fim de meditarmos em algumas verdades das Escrituras. Nós vamos iniciar hoje uma série de reflexões, creio que serão 3 sábados, onde nós vamos pensar um pouquinho juntos o seguinte tema: servindo a Deus, servindo os irmãos. Essas vão ser 3 ministrações que vamos fazer, a fim da gente poder aprofundar mesmo o nosso entendimento, a fim da gente poder desenvolver mesmo uma consciência mais clara em Deus, acerca do que significa servi-lo e, por consequência, o que significa servir os irmãos. Eu creio que, de modo muito intencional, não temos, a partir do Evangelho, como servir a Deus sem servir as pessoas. Não há como, a partir da revelação das Escrituras, dissociarmos uma coisa da outra. A partir do momento que nós somos atraídos pelo Evangelho a conhecer o amor do Pai, de imediato nós vamos conhecer aquilo que está no coração do próprio Pai. Então, amar a Deus sem amar as pessoas é uma antítese, é uma contradição. O escritor, quando nós abrimos as cartas de João, João vai dizer sobre isso. João vai dizer: olha, aquele que diz que ama a Deus, mas não ama seu irmão, peca. Porque uma coisa está ligada à outra, e nós não podemos dissociar uma coisa da outra. Então, servir a Deus e servir os irmãos é uma condição prioritária, básica, que nós precisamos entender. Então, de modo intencional, nesses 3 sábados, nós queremos conversar um pouco sobre isso. Como que servir a Deus implica servir aos irmãos. Como que conhecer a Deus significa conhecer aquilo que está no coração de Deus, que são os nossos irmãos. E como é que a gente vai pensar tudo isso a partir da perspectiva do Evangelho? Qual é o nosso objetivo, pastor, a partir dessas ministrações? Inspirar o nosso coração a poder mesmo em Deus aprofundar a nossa espiritualidade e assim possamos servir uns aos outros de maneira autêntica, vivendo a plenitude do Evangelho. Então, servir aos irmãos é viver a plenitude do Evangelho. Então, é nesse sentido que nós vamos caminhar nessa série de reflexões acerca disso. Eu quero convidar você a abrir alguns textos, vamos meditar em alguns textos, mas o primeiro deles, só para introduzir a nossa reflexão, 1 João, capítulo de número 3. 1 João, capítulo de número 3, verso de número 16. 1 João 3, 16. Esse versículo é um versículo base para nós refletirmos acerca desse tema, servindo a Deus, servindo aos irmãos. 1 João, capítulo número 3, verso de número 16. Todos acharam, amém? A Bíblia diz: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida e devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Então veja que é indissociável. Nós temos uma fé que ela trabalha de modo consonante a essa disposição de amar a Deus e amar os irmãos. Não temos como separar, é indissociável. Então, por isso o tema, servindo a Deus, servindo os irmãos. E o texto base para as nossas meditações vai ser 1 João 4, verso número 16. Partindo desse lugar, que à medida que conhecemos o amor de Cristo, automaticamente e intencionalmente estamos dispostos a também conhecer uns aos outros a partir dessa entrega. Mas eu quero começar, irmãos, o encontro dessa noite,
Pensando com você a seguinte cena para sermos pedagógicos. Quando um pai chama um filho para um trabalho, ele não está preocupado simplesmente com o trabalho, mas ele está preocupado com o filho. Imagine você a seguinte cena: um pai chama o seu filho pequeno para lavar o carro. O dia que o pai chama seu filho, sendo pequeno, para lavar o carro, ele não está preocupado a priori, ainda que esteja por consequência, com o carro. Porque um pai que está preocupado com o carro não chama o filho. Aqui como é que vocês chamam? Lavacar? Lava-jato. Então o dia que o pai está preocupado com o carro, ele leva para o lava-jato. Porque no dia que ele chamou o filho, ele está então chamando esse filho não apenas pensando no carro. Por isso que de maneira intencional, quando Deus nos chamou para o trabalho, Deus não nos chamou simplesmente com o objetivo de uma tarefa cumprida, mas Deus chamou-nos para o trabalho no sentido de uma consciência formada. Então, Deus não chamou os seus filhos para um trabalho que tenha a priori uma necessidade conclusiva resolutiva. Mas eu chamo os seus filhos ao trabalho, à medida que é no trabalho que eu e você somos desenvolvidos a consciência que precisamos ter a partir do movimento que trabalhamos. Preste atenção. Quando Deus colocou Adão no Éden e deu a Adão ordem de trabalho, todas as coisas já estavam prontas. Todas as coisas já estavam prontas quando Deus deu o mandamento do trabalho para Adão. Não havia nada por se fazer. Se fazer no sentido constitutivo da própria criação. Não chegou uma hora, depois de eu ter colocado o Adão lá no Éden, e dito assim: ei gente, eu esqueci que eu preciso criar o sol. Espera aí, Adão, aguenta um pouquinho, que nós vamos fazer aqui uma movimentação com os anjos, para a gente colocar aí uma luminosidade. Não ia, Adão, eu coloquei você aí, mas o que você vai comer? Eu não sei o que você vai comer. Não, então agora vamos fazer uma força-tarefa intencional para colocar alguma coisa para ser sua alimentação. Não. Deus trabalhou o processo de tal maneira que quando Adão entrou no Éden, todas as coisas de caráter funcional já estavam lá. Então Deus não chamou Adão para um trabalho funcional, no sentido de que algo estava por se fazer enquanto Adão trabalhava. Mas Deus chamou Adão para um trabalho constitutivo, ou seja, uma construção. Adão, a partir do momento que convivia com o Senhor no jardim, deveria conhecê-lo. Então Deus faz um homem, chama ele a uma tarefa, a um movimento, porque assim como Jesus disse, meu Pai trabalha e eu também trabalho, então nós não cremos num Deus inerte, num Deus parado, mas nós cremos num Deus que está em movimento. A primeira expressão acerca do Espírito de Deus, no próprio Gênesis, é que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então nós cremos num Deus que está em movimento. Então este Deus que está em movimento criou todas as coisas que precisavam ser criadas para que houvesse o pleno funcionamento de todas as coisas. Então, à medida dos dias, Deus foi criando todas as coisas que funcionalmente, vou ser redundante aqui, funcionando, faria com que aquilo estivesse na sua plenitude. Agora cria um homem, coloca no jardim, com todas as coisas acabadas, para que o homem possa então trabalhar. E trabalhar aqui significa estar em movimento. Mas qual era a intencionalidade desse trabalho? Era resolutivo? Adão tinha que resolver alguma demanda no Éden? Não era resolutivo. Era um trabalho relacional. Então, enquanto Adão trabalhava no Éden, ele estava conhecendo aquele que o chamou para o trabalho. Então, nós não temos aqui o trabalho como algo para construir algo, mas nós temos o trabalho como uma relação de revelação. Por isso, a imagem do pai chamando um filho para lavar o carro. O dia que o pai chamou o filho, ele não está preocupado simplesmente com o carro, ele está preocupado com o filho, porque é na relação do movimento de pai e filho que o pai se revela ao filho e o filho conhece o pai. Por isso, deixa eu dizer algo assim, bem intencional para afirmar o seu coração nessa noite, meus irmãos. Deus não te chamou para uma tarefa como se a tarefa dependesse do seu trabalho para acontecer.
Deus te chamou para uma tarefa para que enquanto você trabalhe, você seja formado na consciência a partir da relação de proximidade com aquele que está te chamando para a tarefa. Então é sobre relação e não sobre funcionalidade. Deus não está nos chamando para fazer algo simplesmente para que aquilo funcione ou não. Deus está nos chamando para fazer algo para que, à medida que façamos, nós possamos estar nos relacionando com aquele que nos chama e, dentro dessa relação, nós sejamos formados à consciência daquilo que precisamos ser nele. Ao final do acampamento, eu estava compartilhando com alguns irmãos que, normalmente, quando está o término de alguma atividade que a gente faz como congregação, não só aqui, isso em vários lugares, as pessoas perguntavam assim para mim: pastor, você acha que deu certo? Você acha que deu tudo certo? E há um tempo eu tenho dito para os irmãos, eu tenho me despreocupado com a necessidade a priori de dar certo. Eu tenho me preocupado com a vontade de Deus foi plenamente vivida? Quem olhou Jesus na cruz disse que deu certo ou deu errado, irmãos? Errado, é. Jesus na cruz, para quem estava vendo aquela cena sem revelação, incluindo os apóstolos, certo ou errado? Errado, ninguém entendeu, ué. Pedro não entendeu, os outros apóstolos não entenderam. Após a morte do Senhor, todos fugiram. Então, na mentalidade resolutiva, deu errado. Mas naquilo que era o aparente errado, foi o primordial de todos os certos. Porque na cruz, ainda que aparecesse derrota, foi a grande vitória que nos trouxe redenção. E por isso, irmãos, que o nosso serviço no reino de Deus inclui pessoas e não tarefas. Presta atenção no que eu vou te dizer. O serviço ou o trabalho no reino de Deus inclui pessoas e não simplesmente tarefas. Porque a funcionalidade das tarefas pode nos tirar do âmbito das relações. E não são as tarefas que vão nos formar, são as relações que vão nos modificar. As tarefas fazem cumprimento daquilo que são o vir a ser das coisas, mas são as relações e por isso as pessoas. No reino de Deus, a atividade nunca é maior do que pessoa. No reino de Deus, pessoas são prioridades. A atividade é o modo de estarmos juntos, mas não é a implicação do processo. Por isso que vocês vão ver que eu vou meditar hoje com vocês, por exemplo, quando Jesus vai dizer para Pedro: Pedro, quando você se converter, vai cuidar dos teus irmãos. Porque o grande desafio de nós entendermos isso, irmãos, é de maneira intencional percebemos que Deus não está nos chamando para um ativismo, mas para relações. Não é sobre simplesmente fazer uma atividade, é sobre a partir da atividade encontrar as pessoas. Qual que é o propósito da necessidade de um filho de Deus? Vamos prestar atenção nessa cena. Para ser pedagógico, hoje tem mais um caráter de aula, tá, irmão? Então eu vou pegar algumas amarrações assim, para ser pedagógico, para você entender o que eu estou querendo dizer. Talvez você já ouviu essa história. Se você ouviu, você faz a cara de como se fosse a primeira vez. Ok? Uma vez, o meu carro simplesmente, assim, sem nenhuma explicação possível, teve a buzina acionada. E aquilo foi, assim, um movimento ensurdecedor. Eu estava numa avenida, lá em Curitiba, a buzina do carro disparou e não havia cristão. Encostei o carro, liguei para um amigo, falei: moço, você tem que me ajudar. Eu estou com a... Ele falou: o que foi? Eu falei: não, só escuta. Quando ele escutou, ele falou: a buzina, ele falou: é. Eu falei: o que aconteceu? Eu falei: não sei, ué, eu estou andando, disparou. Aonde é que eu vou? Ele disse: ó, tem uma pessoa assim, 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 tal lugar aí, para onde você está? Tal lugar, não, então leva. Quando eu cheguei lá com o carro, foi assim, irmão, parece cena de filme, mas à medida que o carro ia chegando, próximo ao local, a buzina ia parando. Era como se o carro dissesse assim: cheguei onde eu tinha que chegar.
Quando eu cheguei, que eu chamei a pessoa lá responsável, ela falou para mim, olha, eu estou resolvendo uma outra coisa, eu já vou dar uma olhada no seu carro. Falei, quanto tempo? Ele falou, uma hora e pouco, eu consigo dar uma olhada no seu carro e te dar um parecer. Falei, então eu vou dar uma andada por aqui, daqui uma hora e pouco eu volto para cá. E aí, eu falei, não, beleza. Ele falou, beleza, então fechou a conta, tal, fui, tenho andado. Quando eu voltei, ele falou, o seu carro não tem problema nenhum. E aí, irmãos, ele fez tudo, ele apertou, ele virou o volante, fez tudo que ele podia fazer. Falou, não há problema nenhum no seu carro. E eu disse para ele, então, veja bem, meu irmão, se Deus me trouxe aqui para encontrar você a parte do carro, a única pergunta que eu tenho é, se o carro não tem problema, qual é o seu problema? Porque, inevitavelmente, eu cheguei aqui. A necessidade na vida de um filho não é para que isso seja apenas resolutivo. Porque vai ter necessidade que você vai passar na sua vida, é o caminho possível para você encontrar seus irmãos. Minha avó teve 13 filhos, italiana, muita gente, e ela tinha uma cena que ela dizia para nós o seguinte, todos os filhos saíam para brincar, até que chegava a hora do almoço. E aí todos voltavam para a mesa. Porque na mesa, os filhos se encontravam. Na mesa, os filhos se encontravam. Então a fome não era simplesmente pela fome. A fome era a possibilidade do encontro. Por isso, preste atenção nisso. Se Deus estivesse nos chamando para um trabalho resolutivo, Ele faria muito melhor sem a gente. Se você está achando que a sua grande vocação como trabalhador na seara de Deus é resolver alguma coisa, deixa eu dizer algo para você, Deus resolveria melhor sem a gente. Porque eu não sei vocês, irmão, mas eu acho que às vezes Deus passa mais tempo consertando o que eu não entendi do que aproveitando o que eu fiz de bom. Então Deus não te chamou para um trabalho em vista do seu coeficiente de produtividade, para que isso garantisse o resultado do cumprimento da sua vontade. Porque Deus resolveria todas as coisas, se fosse uma demanda resolutiva, com o seu poder. Então seria fácil para Deus salvar Campo Grande em 1 minuto sem a gente. Era só abrir os céus, trazer uma imagem a priori estrondosa, magnífica, esplendorosa, de revelação, e todos os olhos em Campo Grande veriam e teriam a oportunidade de se converter. Preste atenção nisso. Nós não estamos trabalhando como se o Pai dependesse do nosso trabalho como coeficiente necessário para garantir o cumprimento da sua vontade. O Pai está nos chamando para o trabalho para que, à medida que nós trabalhemos, nós sejamos formados naquilo que é a nossa consciência de natureza, convicção e propósito. Por isso, que servir a Deus não é servir as atividades, servir a Deus é servir as pessoas, porque a atividade não forma, as pessoas sim. São as relações que nos formam enquanto trabalhamos. Se nós nos tornarmos um povo extremamente funcional, nós podemos fazer muito e não crescer no processo. Porque para que as coisas funcionem, basta um pequeno nível de organização necessária e uma coerência no processo, e as coisas vão funcionar. Contudo, o reino de Deus não é sobre isso. Por isso, servindo a Deus, servindo os irmãos, porque o nosso trabalho não tem caráter funcional, o nosso trabalho tem caráter relacional. Deus não nos chamou para um trabalho como se Ele dependesse do nosso trabalho para garantir o cumprimento da sua vontade. Deus nos chamou para um trabalho para que, enquanto trabalhemos, encontremos nossos irmãos e, a partir dessa relação de encontro,
possamos entender a natureza formativa, tanto sua quanto minha, no processo integral. Por isso, trabalho no reino de Deus não é funcionalidade. Trabalho no reino de Deus é relacionamento. Ainda que haja funcionalidade, Paulo diz que tudo que vocês façam para a glória de Deus. O culto de vocês tem que ter ordem e decência. Tem um aspecto de funcionalidade. Só que esse aspecto não é maior do que as relações. Dentro desse prisma, qual é o objetivo do trabalho, pastor? Formativo. De novo, Deus não colocou Adão no Éden para que a partir de Adão alguma coisa ainda por se acabar tivesse que ser acabado. Não. Adão entrou no Éden onde todas as coisas funcionais estavam acabadas. Não havia nada funcional por se fazer no Éden. Todas as coisas já estavam concluídas. Todas as coisas já estavam prontas. Então a relação de trabalho de Adão não tinha caráter funcional, mas caráter relacional. A tal ponto que aquilo que implicou o movimento lá inicial de Adão, não foi uma tarefa não cumprida, mas foi quando Deus olhou para Adão e disse: não é bom que ele esteja só. Então, depois de ter tudo acabado e concluído como funcionalidade de coisas, o que Deus vai perceber, pontuar, sinalizar e modificar é: você não pode ficar sozinho. Você não pode ficar sozinho. Agora eu vou te dar uma relação, e dentro dessa relação você vai ter um processo formativo, aonde você vai conhecer tanto a Deus e conhecer também ao outro, a relação e a todas essas implicações. E no trabalho, irmãos, que nós somos convidados a fazer, nós somos convidados a um lugar de conhecimento e de revelação. E aqui deixa eu fazer uma pontuação introdutória acerca disso. No trabalho, na relação, nós conhecemos mais o Pai, o seu coração. Porque esse é o desejo de Deus, ser conhecido. Há um lema, né, da Jocum, que trabalha isso: conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. Então, Deus deseja ser conhecido. Vamos só voltar mesmo à cena do Gênesis. Deus não criou todas as coisas por carência ou por necessidade. Deus não criou os céus e a terra porque precisava criar no âmbito de uma necessidade. A criação não é fruto de uma necessidade, no sentido de que algo faltava no ser de Deus. Deus, no seu ser absoluto, cria todas as coisas, não porque precisa das coisas, porque isso lhe falta como ser. Não, Deus cria todas as coisas para que a partir do criado nós possamos conhecê-lo. Então a criação tem um testemunho de revelação. E é dentro desse testemunho de revelação que Deus vai incluir o homem e lhe chamar para o trabalho. Mas por quê, pastor? Porque Deus deseja ser conhecido. E para ser conhecido, quando nós lemos o relato da criação, nós percebemos que existem dois momentos da criação. O primeiro momento da criação foi quando Deus criou o cosmos, ou cosmo. O que é o cosmo? É todas as coisas no universo. Então, todas as coisas no universo criadas representam o cosmos. Essa criação de Deus, céu, luas, estrelas, o universo, planeta Terra e todas as coisas criadas. Só que dentro do processo criativo desse Deus que deseja ser conhecido, a partir do momento que ele cria céus e terras e mar e tudo que nele existe a partir do verso 26 de Gênesis capítulo de número 1, a criação do homem. E existe uma mudança paradigmática da ação criativa do homem em relação à criação do cosmos. Vamos abrir nossa Bíblia lá para ver? Gênesis 1. Gênesis capítulo número 1. Gênesis capítulo número 1. Se nós lemos do versículo 1 até o verso número 25, nós temos a criação do cosmos.
do universo e tudo o que nele há. Mas o verso 26 implica um ato criativo de Deus a partir de um outro propósito. Verso 26 diz assim: também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então preste atenção. Deus não criou todas as coisas porque tinha uma demanda de carência. O ser de Deus é absoluto nele mesmo. Não há falta, não há carência. Então a criação não é um movimento de um Deus que tem falta, mas de um Deus que transborda. É um transbordamento. Sendo Deus autossuficiente nele mesmo, conquanto ser Deus, ele agora cria todas as coisas. Cria todas as coisas com o propósito de ser conhecido, de se revelar, de fazer-se conhecido a todas as coisas. No ato de criar, existem dois momentos que são pontuais no ato criativo. O primeiro, da criação de todas as coisas, cosmos. Até que no verso número 26, há ainda a continuação criativa desse Deus, mas agora a criação do homem. Esse homem, ele é criado a partir de um outro movimento, de uma outra proporção. Então Deus vai criando todas as coisas pelo poder da sua palavra. E disse Deus, e disse Deus, e disse Deus, e disse Deus, e disse Deus. E Deus vai criando todas as coisas. Agora, quando nós vamos entrar no campo da criação do homem, existe um dizer de Deus de modo distinto. A primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção é para o próprio verbo que está aqui. Façamos. Façamos. Veja que o verbo, a ação que cria homem, que cria humano ser, é plural. E isso implica algo fundamental na nossa compreensão. Enquanto Deus cria todas as coisas dizendo haja, Deus cria humanidade dizendo façamos. Porque na implicação do façamos, existe a relação do próprio ser de Deus. Porque Deus é, a partir dele mesmo, relação. Pai, Filho, Espírito Santo. Então, o que constitui o humano ser é algo que vem do interior da própria dimensão relacional do ser de Deus. Preste atenção nisso, meu irmão. O homem, o humano ser, não é fruto de uma individualidade. O humano ser é um resultado, um movimento e uma intencionalidade de um Deus que é relação. A partir dele mesmo. Façamos. Esse façamos implica dizer que a relação, ela está na raiz da nossa constituição como humanos seres que somos. Nós não somos produtos de um Deus sozinho. Nós somos frutos de um Deus relacional. Façamos, façamos, façamos. Então, dentro do conselho da vontade de Deus, há o desejo intencional de criar agora um ente, um humano ser, que venha a partir desse lugar do plural. Façamos. Então não tem como a gente pensar humanidade sem pensar relação. Porque nós viemos de um Deus que nos criou a partir de um verbo plural. Façamos. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E aqui, a partir desse verbo façamos, desse ser de Deus,
dentro do conselho da sua vontade, a partir do aspecto da sua pluralidade, da relação, existe agora o surgimento do homem com uma vocação muito específica. E qual é a vocação do homem? Ser imagem e semelhança. Ou seja, ser uma imagem que traduz uma semelhança. Então, a vocação do humano é ser um testemunho visível, palpável, semelhante àquilo que é o ser de Deus. E isso, irmão, é algo extraordinário. Por quê? Porque todas as coisas criadas no cosmos revelam o poder de Deus. Abra a sua Bíblia, Salmos, capítulo de número 19, verso de número 1. Salmos 19, 1. Irmão, a base assim parece meio filosófica, mas vai junto, tá? Vai dar certo no final. No final todo mundo entende tudo. Ou tudo, não, tudo é muito também. Minha avó dizia que tudo é muito, né? Salmos 19, verso número 1. Todos acharam? Amém? Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então, todas as coisas criadas revelam a glória de Deus, o poder de Deus. Deixa eu dizer algo para você, irmãos. Para conhecer o poder de Deus, você não precisa participar de um culto. Para conhecer o poder de Deus, basta você ter uma sensibilidade, um tanto quanto coerente, e você terá uma experiência com o poder de Deus. Haja visto, tem muitas pessoas que não conhecem o Evangelho, mas têm testemunhos acerca do poder de Deus para testemunhar e contar, ou não tem? Um dia, conversando com um neurocirurgião lá em Curitiba, ele disse para mim algo que eu achei interessante. Ele falou: Mateus, eu estou conhecendo o Evangelho agora, mas eu quero dizer algo para você. Todas as vezes que eu tenho que fazer um procedimento, uma intervenção no cérebro de alguém, eu tenho um temor santo, porque quando eu olho aquilo, na complexidade daquilo, eu tenho um diagnóstico ao meu coração. Alguém poderoso fez isso aqui. Eu tenho um testemunho acerca do poder de Deus. Preste atenção nisso, irmãos. O poder de Deus está testemunhado em todas as coisas criadas. As coisas criadas dão testemunho do poder de Deus. Os céus, a complexidade do cosmos, a complexidade da vida humana, a complexidade da formação da vida humana. Basta um pouco de sensibilidade e você vai perceber o tanto que você tem hoje profissões de fé que falam acerca de uma grande mente, de um grande ser. Não tem isso? Aquelas pessoas que não acreditam em Deus, mas assim, elas acreditam que existe um grande orquestrador do cosmos e por aí vai. Então, o testemunho de poder está dado dentro da criação. Por óbvio, existem expressões do poder de Deus que não são revelados a partir dos entes criados. A isso chamamos milagres. Intervenções do Senhor sobre o campo da naturalidade, revelando expressões do seu poder. A Bíblia está cheia de relatos de milagres, operações que não estão apenas vinculadas e circunscritas ao cosmos, mas são intervenções naturais, visíveis e palpáveis do poder de Deus. Contudo, não bastou ao Criador criar as coisas para que ele fosse revelado no seu poder. Ele agora cria um outro ente que, de modo muito intencional, não tem uma vocação de revelar poder, mas tem uma vocação de revelar natureza, imagem e semelhança. Então, todas as coisas dão testemunho do poder, mas o homem carrega consigo a vocação de ser imagem e semelhança.
Porque deixa eu dizer algo para você nessa noite: o nosso Deus não é apenas um ser poderoso. O nosso Deus não é apenas um ser poderoso. Ainda que seja, e nós não estamos dizendo o contrário, mas eu estou dizendo que a revelação que nos apontou o início com poder, nos levou para a cruz de Cristo. E a cruz é aonde nós vimos uma expressão de Deus que não está firmada no seu poder, mas está revelada no seu amor. Porque quando João foi falar acerca do ser de Deus, ele disse que Deus é o que, irmão? O que Deus é? Amor. Amor é antítese de poder? Não. Amor é contrário a poder? Não. Mas amor é a plena revelação do ser de Deus. Por que Jesus confundiu muito a mente das pessoas quando aqui esteve? Porque Jesus começou um ministério revelando poder. Mas paulatinamente ele foi nos levando para a cruz, aonde ele mesmo não usou nenhum poder, ao contrário, se entregou de forma espontânea e livre, nos revelando assim o amor. Você para pensar, irmãos, que as mãos que curaram tantas pessoas enquanto Jesus estava aqui, foram crucifixadas. Não, para pensar nisso. Você imagina alguém que foi curado por Jesus, passando e vendo ele crucifixado. Eu quero trazer essa analogia, você já vai entender por quê. Aí as pessoas dizem assim, mas ele não é o homem poderoso? Ele não é o que curou? É. Contudo, essa expressão não resultava no todo. E nós fomos levados em Jesus a adentrarmos águas mais profundas. E essas águas mais profundas nos convidaram a olhar para quem? Ou olhar para quê? Para o amor. Então preste atenção. Deus criou todas as coisas, não porque necessitava, não porque tinha carência, mas porque tinha um propósito. A criação é resultado intencional da vontade soberana de um Deus que deseja criar. Cria, não porque precisa, cria, não porque carece, cria porque tem uma vontade intencional. A vontade intencional do Pai, como nós vamos ver depois alguns textos que Paulo nos diz, é ser conhecido. Para ser conhecido, Deus criou todas as coisas. Todas as coisas testemunham algo sobre Ele. Mas quando Ele, de modo mais claro, Ele quer nos conduzir nessa revelação, Ele cria o humano ser, a imagem e semelhança. E quando nós olhamos imagem e semelhança, o que significa isso? Imagem e semelhança. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios. 1 Coríntios. Capítulo número 15, verso de número 45. Primeiros Coríntios, capítulo de número 15, verso de número 45. Todos os irmãos acharam, amém? Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último homem, Adão, porém, espírito vivificante. Mas não é o primeiro espiritual, e sim o natural, depois o espiritual.
O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como o homem celestial, tais também os celestiais. Preste atenção no 49. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos também trazer a imagem do que é celestial. Quando falamos de imagem e semelhança, nós precisamos entender claramente, irmãos, algo que precisa sentar no nosso coração. Imagem e semelhança não se tratava apenas de Adão, mas de Cristo, o homem pleno. O homem pleno. Quando falamos de imagem e semelhança, veja o que Paulo vai nos dizer. Existiam dois homens, e Paulo vai usar essa versão também, quando escrevendo aos Romanos, vai dizer sobre o primeiro Adão e o segundo Adão. Esses dois homens, Adão e Cristo. Então, de maneira intencional, quando Deus diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, nós não estávamos apenas falando de Adão, mas de Cristo. Porque Cristo é a imagem perfeita. Vamos ler esse texto, só para a gente fundamentar isso depois? Abra Colossenses. Colossenses capítulo de número 1, verso de número 15. Colossenses 1, 15. Todos acharam, amém? Vamos ler a partir do 13 para fundamentar o 15. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então nós estamos falando de quem? De Cristo. No qual temos a redenção e a remissão dos pecados. Verso número 15. Este quem? Este é a imagem do Deus e primogênito de toda a criação. Toda a criação. Então preste atenção. Deus cria todas as coisas com o objetivo de se revelar e ser conhecido. Criou o cosmo, testemunha o poder. Criou o homem, que testemunha a natureza. O cosmo dá testemunho do poder. Nós cremos num Deus todo-poderoso. Só que Deus cria o homem com uma vocação de revelação de natureza. De semelhança. Imagem e semelhança. E aí então Deus forma um homem, Adão. Esse homem, em Adão, nós vimos nascer um processo, que culmina onde? Em Cristo. Porque quem é o homem pleno, perfeita imagem e semelhança de Deus? Adão? Foi Adão? Não, foi Cristo. Então há um trabalho formativo desse homem, de Adão a Cristo. Há duas referências de humanidade, Adão e Cristo. E há um processo entre Adão e Cristo, formativo, de um Deus que vai se revelando, até que nós cheguemos à plenitude da revelação. Preste atenção nisso, que isso aqui é crucial para o nosso entendimento, irmãos. Eu e você, como humanos seres que somos, temos um padrão de humanidade, e esse padrão é Cristo. Porque a nossa vocação como imagem e semelhança foi traduzida a partir de Cristo. Então nós somos filhos de Adão, porque viemos de Adão, somos terrenos, como diz Paulo, mas agora nós precisamos ser revestidos de Cristo, para que possamos cumprir com a nossa vocação de ser imagem e semelhança. Então, em Adão, nós temos o início de um processo
que vai se desenvolver até chegar à revelação plena, que é a pessoa plena, o homem pleno. E quem é o homem pleno? Cristo. Abra Hebreus capítulo 1, verso número 1. Versículo número 1, isso. Hebreus 1, 1. Hebreus 1, 1. Todos acharam? E aqui você vai ver como vai culminar a questão da revelação de Deus e da plenitude do homem em Cristo. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pela qual também fez o universo. Então o escritor aos Hebreus está dizendo, existe uma revelação gradual, existe um processo gradual, existe um movimento formativo. Então, quando nós falamos de imagem e semelhança, nós estamos falando de algo que começa com uma referência de Adão, mas ela vai caminhando até que nós chegamos à revelação plena da pessoa de Cristo, revelada na pessoalidade de Jesus. Então nós, por isso que Paulo diz, todos nós trazemos o terreno já está aqui, mas agora nós precisamos ser revestidos do espiritual. Porque aquele que está em Cristo, vamos lá, irmão, você consegue, vai. Aquele que está em Cristo, porque em Cristo nós somos ressignificados da referência do Adão para entrarmos agora na referência de Cristo. Porque preste atenção nisso, meus irmãos. Cristo é a identidade revelada de modo clara, intencional, que traduz aquilo que é a vontade de Deus, estabelecendo todas as coisas. Então, Deus cria todas as coisas, cria o universo, cria o homem, dá ao homem uma vocação de imagem e semelhança. Em Adão nós temos uma primeira referência. Essa referência vai caminhando até chegar em Cristo. E Cristo é aquele que nos traduziu a vocação de homem e de humanidade de maneira plena, de maneira total, de maneira radical. Amém? Alguma dúvida? Várias. Para a gente caminhar para o segundo ponto, só para ser pedagógico aos irmãos, preste atenção nessa imagem. Deus criou todas as coisas a fim de ser conhecido, amém? Deus criou o cosmos, céus, estrelas, universo, testemunho de poder. Deus cria o homem agora, com uma vocação exclusiva, ser imagem e semelhança. Essa imagem e semelhança fala daquilo que é a expressão não apenas do poder de Deus, mas da sua natureza. De novo, poder e natureza não se contrapõem. Amém? Nós não estamos dizendo que a natureza de Deus se contrapõe ao seu poder, nós estamos dizendo que o poder não reduz o ser de Deus, porque a maior revelação de Deus se deu no Filho, e o Filho entregue na cruz, e a cruz não é testemunho de poder, a cruz é testemunho de amor. O que Jesus veio nos revelar não é simplesmente o quanto Deus podia, o que Jesus veio nos revelar é que esse Deus todo-poderoso é Pai. E é isso que o Evangelho revela. O Evangelho revela acerca daquilo que está além da própria dimensão do poder. Por isso que João, quando vai falar do ser de Deus, ele não usa uma expressão de poder.
Ele usa uma expressão de amor. Deus é amor. Em sendo amor, ele não é poder? Não é sobre isso. Em sendo poder, ele não é apenas poder. Ele também é amor. E foi isso que Jesus veio nos revelar. E é isso que Cristo veio nos revelar. E é essa a dimensão da nossa vocação humana e espiritual. Abra sua Bíblia comigo para a gente fundamentar isso, João, capítulo de número 12. Sendo Jesus a perfeita imagem, conforme nós vemos em Colossenses, qual era o objetivo de Jesus? João 12, 45. João 12, 45. Todos os irmãos acharam? Amém? E quem vê a mim, vê aquele que me enviou. Você consegue imaginar imagem e semelhança a partir dessa referência de Jesus? Sim ou não? Quem vê a mim, vê aquele que me enviou. Quem vê Jesus, vê aquele que o enviou. Imagem e semelhança. Então, na imagem, conhecendo a Jesus, nós conheceríamos aquele que o enviou. E quem o enviou? Agora você vai para João capítulo de número 14. E aqui nós já vamos amarrar tudo, tá, irmão? Assim. Pastor, o que é que isso tem a ver com servir os irmãos? Aguenta aí. Nós vamos chegar lá. João 14, 6. João 14, 6. Todos os irmãos acharam? Ah, tem aqui também, né? Respondeu Jesus: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou. Ninguém vai a Deus. É isso que está escrito ali? Então Jesus é caminho, Cristo é caminho para Deus ou para o Pai? Pastor, mas um exclui o outro? Não, não vamos pensar em exclusão, vamos pensar em caminho de revelação. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai. Então, aquele que vê Jesus, vê aquele que o enviou. Quem o enviou? Aleluia. Quem o enviou? O Pai. Aí para você perceber como é essa relação do Pai, verso 7 diz assim: se vós me tivesses cridos, conheceria também ao meu Pai. Desde agora conheceis e tende o visto. Replicou-lhe Felipe: Senhor, mostra-nos Deus, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Felipe, há tanto tempo estou caminhando convosco e não me tens conhecido. Quem me vê a mim, vê o que me. Então, quem enviou Jesus, irmão? Então, Jesus é o testemunho do poder ou da natureza? A grande vocação de Jesus foi nos mostrar o quanto Deus podia ou nos mostrar quem Deus era? Agora, com a revelação de que esse Deus que tudo pode também é Pai.
Perceba o quanto Jesus vai nos conduzindo para o centro da revelação de Deus como Pai. Como Pai. Se Cristo é a perfeita imagem de Deus, e quem vê o Filho vê o Pai, então a perfeita imagem de Deus é o quê? A maior revelação que alguém pode ter de Deus, irmão, é o quê? Assim, a maior revelação, assim, quando a gente quiser saber sobre Deus, qual é a maior revelação que a gente pode ter de Deus? Cristo. E Cristo veio nos revelar quem? O Pai. Cristo veio nos mostrar o Pai. De novo, e eu estou repetindo isso de modo muito pedagógico, irmão, para a gente não terminar o encontro de hoje, porque a gente achar que a divindade é oposição à paternidade. Não é sobre isso. Vá num caminho progressivo de revelação. Nós conhecemos a Deus no seu poder e fomos sendo conduzidos à revelação plena do seu ser no Filho. Por isso, irmão, preste atenção, Deus já havia se revelado aos pais pelos profetas. Não é que Deus não se revelou antes, é que toda a revelação ainda não era plena. Porque a plenitude da revelação de Deus se deu a partir do Filho. Então toda a revelação culminava para a plenitude da revelação. Por isso que o grande desafio da igreja não é ser apenas um testemunho do poder de Deus, mas o grande desafio da igreja é ser um testemunho da relação familiar, daquela que nós somos introduzidos a partir de Cristo, a conhecer a Deus como um Pai. É esse lugar de revelação que Cristo nos conduz. Por isso que o ato sacrificial de Jesus na cruz é um testemunho radical da entrega espontânea de um filho que se entrega em favor dos seus irmãos, para que os seus irmãos se saibam filhos. O que nos salvou, irmãos, não foi um culto de milagre. O que nos salvou foi a oferta de um irmão. O que abriu os olhos do nosso entendimento não foi um culto de poder. O que abriu os olhos do nosso entendimento foi a cruz de Cristo. E sabe o que não teve na cruz de Cristo? Milagre. Porque se houvesse milagre, Jesus não morria. Mas em tendo morrido, como morreu, no seu ato de entrega espontânea, nós conhecemos algo sobre o ser de Deus, que nós não conhecíamos antes. Nós tínhamos conhecido, sim, um Deus que ressuscitava os mortos, mas agora nós conhecemos um Deus que se mostra em entrega espontânea no Filho. A cruz é onde não houve milagre. E deixa eu trazer um ponto assim para nós pensarmos essa noite. Às vezes o lugar onde nós vamos conhecer a Deus não é no milagre. Só para você entender essa cena, um cacho de banana na bananeira revela o poder de Deus.
Você pega a banana, você descasca ela, você olha para ela desenhada, pintada, cheirosa, agradável ao paladar, você fala, gente, um Deus para fazer isso aqui. Uma banana no cacho, na bananeira, revela o poder. Mas uma única banana, numa roda de irmãos, sendo partilhada em favor um dos outros, revela a natureza. Um pão multiplicado revelou o poder, mas um pão repartido revelou o amor. O pão da multiplicação revelou o poder, mas o pão da ceia revelou o amor. Porque na ceia o pão não foi multiplicado, na ceia o pão foi repartido e Jesus não ficou para comer. Na cruz de Cristo, nós não tivemos o testemunho do poder. Hoje no Brasil nós temos uma grave questão teológica. Nós nos encantamos com o poder, mas não somos introduzidos numa consciência de natureza. De novo, irmão, nós estamos dizendo que Deus não opera de forma nenhuma. Nós não estamos dizendo que Deus não faz milagres de modo nenhum. Nós temos tantos milagres para contar. Contudo, não creia que aí termina toda a revelação. Aí se conclui toda a revelação, porque não é aí que termina. Nós somos atraídos pelo poder para sermos conduzidos para a natureza. Mas quem é esse Cristo? É o último ponto da nossa reflexão nessa noite. Quem é esse Cristo que nos revelou o Pai? Quem é esse Cristo? Ele é homem. Abra Gálatas, capítulo de número 4. Gálatas, capítulo de número 4. Verso de número 4. Gálatas 4:4. Todos acharam? Quem não achou, visualizou. Vindo, porém, a plenitude dos ou do tempo. Revelação. Deus enviou o seu nascido de mulher, nascido sobre a lei. Então, quem é esse Cristo, imagem e semelhança, que nos revelou o Pai? Um homem, nascido de mulher. E se nós fôssemos trazer na linguagem de hoje, com CPF. Homem. Porque quem tinha a vocação de ser imagem e semelhança, irmão? Eram as estrelas? Era o cosmo? Quem é que carregava a vocação de imagem e semelhança? O homem. Então, na plenitude dos tempos, do primeiro Adão, caminhando num caminho de revelação, nós chegamos em Cristo, que nos revelou o Pai. E quem é Cristo? Homem, nascido de mulher. João, capítulo de número 1, vamos lá, João, capítulo de número 1, Evangelho de João. João, capítulo de número 1, verso de número 1. No princípio era
O Verbo estava com, e o Verbo era, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Agora, vamos caminhar, deixa eu achar aqui o versículo. Verso 14. E o Verbo se fez carne. E o Verbo se fez carne. Eu acho interessante porque os teólogos medievais, eles diziam algo da seguinte forma, quando eles iam explicar sobre essa questão do Verbo. Eles diziam da seguinte maneira: diferente do verbo, ou diferente de uma palavra, vou tirar o caráter do verbo, senão a gente vai ter que entrar em muitos detalhes. Diferente de uma palavra apenas diretiva que Deus usou para criar todas as coisas, haja, né? Também verbo, haja. Ao criar o homem, Deus diz façamos, essa mudança de verbo. E os teólogos medievais diziam algo interessante, que é o seguinte aspecto: esse verbo parte do lugar aonde Deus, conhecendo-se a si mesmo de modo pleno, se diz. Então esse verbo tem um caráter de revelação. Então, a partir do momento que Deus se conhece de modo pleno, ele se diz, ele fala sobre si. Aonde? No Filho. Então, essa revelação do ser de Deus, não apenas do seu poder, mas do seu ser, essa palavra verbo que diz, que fala sobre ele, que diz sobre ele, que revela sobre ele, que fala da sua natureza. E esse verbo se fez carne. Então nós vemos Paulo falando em Gálatas que ele foi nascido de mulher, e agora nós vemos em João falando que ele se fez carne. Mas agora vamos à carta de João. 1 João. Capítulo de número 1, verso de número 1. Perceba a semelhança do prólogo de João no Evangelho com os primeiros versículos da carta de João. Ele também começa dizendo: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, e o que temos visto e com os nossos olhos contemplado e as nossas mãos apalpado com respeito ao verbo da vida. A vida se manifestou e nós temos vistos, e dela damos testemunhas e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. O que temos ouvido e anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Então, quem é Cristo? Um homem. Um homem. Um homem. Claro que Cristo não está reduzido à pessoalidade de Jesus, mas nos foi revelado a partir de um homem chamado Jesus. Então nós temos um homem nascido de mulher, pela palavra e pelo Espírito. E esse homem, foi homem, gente. Homem. Andou, chorou, viveu, correu. Você imagina Jesus pequenininho? Não, você imagina. Você imagina Jesus criança? Você imagina carregando Jesus no colo? Não, para pensar. Ele foi
homem. Mas ele foi um homem submisso totalmente à vontade do Pai. E nessa submissão à vontade do Pai, ele nos revelou sua natureza, Cristo. Eu tenho um versículo que eu não anotei aqui, mas se alguns irmãos lembrarem, o escritor aos Hebreus vai dizer que ele em tudo foi tentado como nós, mas sem pecados. Vocês lembram? Isso aqui é Hebreus 4. Só para a gente reafirmar isso. Quatro 15. Vamos lá, Hebreus 4,15. Para que no 4,15, né? Isso. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado. Então Cristo nos foi revelado a partir de um homem, nosso Senhor Jesus, homem que veio, viveu e passou por todas as vicissitudes da nossa humanidade. Contudo, sem pecado. Contudo, sem pecado. Então perceba que a vocação, imagem e semelhança, entregue ao homem no Éden, de Adão, caminhando na esteira da revelação, chegamos no segundo homem, no segundo Adão, Jesus. Homem como eu, homem como você, passando por todas as vicissitudes da vida, mas porque ele estava totalmente entregue à vontade do Pai, ele nos revelou aquilo que era a plenitude de Deus revelada através da natureza de Cristo. Olha que coisa interessante, no mesmo Hebreus, veja o capítulo de número 2, ainda falando sobre Jesus. Verso de número 18. Olha que interessante. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, ele quem? Tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que também são tentados. Perceba como Jesus fez radicalmente uma experiência de humanidade. César, me ajuda aí. Mesmo Hebreus, a referência do versículo, quando o escritor diz que ele foi aperfeiçoado pelas coisas que padeceu. Cinco, 9. 5, 8. Vamos começar do 8. 5, 8. Hebreus 5, 8. Todos acharam? Embora sendo filho, quem? Jesus. Aprendeu obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se autor da salvação eterna para todos aqueles que lhe obedecem. Então, Cristo nos foi revelado por esse homem, Jesus, que foi aperfeiçoado na sua entrega radical à vontade do Pai, a qual ele estava submisso.
E isso, meus irmãos, tem que estar no nosso entendimento, para que a gente possa entender agora a nossa participação em Cristo. Porque senão, Cristo se torna a nossa devoção e não a nossa inspiração. Porque a mesma vida que Jesus viveu, nós também somos convidados a viver. Porque a vocação que Jesus nos revelou é a vocação de Cristo. E nós não podemos limitar a cristandade à pessoalidade de Jesus. Porque Cristo não é apenas o sobrenome de Jesus. Cristo agora é a natureza da qual todos os filhos de Deus estão agrupados. A partir do momento que nos tornamos corpo de Cristo, do qual o nosso Senhor Jesus é cabeça. Então Jesus, plenamente homem, submisso à natureza Cristo que estava sobre ele, se submetendo em obediência a essa natureza, viveu o seu processo de aperfeiçoamento pelas coisas que sofreu, se entregou por nós na cruz, tendo apenas no sacrifício dele a possibilidade de redenção dos pecados, porque ele que não tinha pecado se fez pecado, para que nós que tínhamos pecado fôssemos feitos justiça de Deus. Então só o sacrifício do nosso Senhor na cruz é expiatório no sentido do pecado. Contudo, a partir do momento que nós somos salvos e libertos do pecado, nós agora somos convidados, a partir de Jesus, a vivermos a vida de Cristo assim como Jesus viveu. Porque Cristo não era apenas a pessoalidade do homem Jesus. Cristo é a natureza da qual todos os filhos de Deus estão submissos. Vamos no mesmo escritor aos Hebreus, ver outro versículo. Hebreus 2. Verso número 10. Hebreus 2:10. Pois convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio do sofrimento o autor da salvação deles. Preste atenção nisso. O sacrifício de Jesus, conquanto remissão de pecado, é único. É expiatório. Ele se fez pecado no nosso lugar. Agora, a partir do momento que nós somos iluminados, nós somos convidados agora a nos submetermos, como Jesus se submeteu, à natureza Cristo. É aqui que a coisa fica boa. Porque nós estamos, muitas vezes, entendendo a salvação como o fim do plano redentivo de Deus. Como se a salvação consistisse apenas em se saber salvo. Não, não, não. Uma vez salvo, nós agora somos devolvidos ao projeto eterno de Deus. E qual que é o projeto eterno de Deus, irmão? A respeito de nós, lá do Gênesis. Então, quando Cristo nos perdoou os nossos pecados, Ele nos devolveu à vontade eterna de Deus, que é que sejamos imagens e isso reduzia-se à pessoalidade de Jesus? Apenas Jesus deveria ser imagem e semelhança? Apenas Jesus? Não, então Jesus é um homem profundamente submisso à vontade do Pai, que foi aperfeiçoado em obediência, foi para a cruz, nos perdoou os pecados, para que agora nós possamos viver a nossa vida como Cristo. Pode ser. Hã? Tiago 1,18? Vamos lá, irmãos, Tiago 1,18. Tiago 1,18.
Tiago 1,18. Pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como? Primícias de suas criaturas. Vamos consolidar esse texto com outras referências? 1 João. Capítulo de número 2. Verso de número 6. Verso de número 6. O que está escrito? Aquele que diz que permanece nele, nele quem? Esse também deve andar assim como ele andou. Então preste atenção. Nossa vida hoje está implicada em nos submetermos ao Espírito de Cristo. Jesus, homem, nascido de mulher, viveu, aqui esteve, submisso à vontade do Pai, foi aperfeiçoado e nos revelou a dimensão daquilo que é a imagem e semelhança, a saber, Cristo. Pastor, mas Cristo não era apenas Jesus? Paulo escrevendo aos Colossenses vai dizer, e este é o mistério que esteve oculto e agora foi revelado. Cristo em vós, esperança da glória. Porque agora nós estamos participantes dessa natureza. 2 Pedro 1,3, e por isso nos foi dado as suas preciosas promessas, para que por elas vos torneis participantes da... Pastor, se nós participamos então da natureza, isso significa que nós somos deuses? Não, nós somos filhos, porque a natureza de Deus é sua paternidade. Por isso que um cristão não é um Deus menor, um cristão é um filho. Por isso que Jesus, ele era unigênito, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Ou seja, aquele que veio nos revelar uma natureza, só que esse mesmo Filho unigênito, ele agora se tornou, a partir do texto de Paulo aos Colossenses, primogênito entre muitos, aleluia, é sobre isso. Por isso que o cristão não é um Deus menor, o cristão é um filho. Porque a expressão do ser de Deus está revelada a partir desse lugar de paternidade. Aí depois nós vamos estudar o que é essa paternidade. E o que é essa filiação. Mas nós não somos deuses menores. Nós somos filhos. Submissos à natureza Cristo. Que Jesus nos revelou. E agora, como os filhos, nós estamos participando dessa natureza. E nós também somos convidados pelo mesmo Espírito, que é o Espírito de Cristo, a sermos transformados em obediência, a fim de que nós sejamos como Cristo. Vamos ler mais 3 textos. Abre Efésios. Capítulo de número 1. Verso número 9. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em si mesmo? Alguém tem a versão Cristo aí? Propusera em Cristo, em outras versões, si mesmo.
Então, Cristo é a revelação da vontade, de fazer convergir nele a dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto nos céus como na terra. Então, Cristo é a revelação da perfeita vontade do Pai. Colossenses 2:9. Colossenses 2:9. Porque nele, vamos ler a partir do 9. Porque nele quem, irmãos? Habita corporalmente toda a plenitude e a plenitude da divindade, a sua revelação com quanto? Pai. Também nele, agora veja como Paulo leva isso para nós. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Nele também foste circuncidado, não por intermédio de mãos, o despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Tendo sido nele sepultado, juntamente com ele no batismo, de igual modo, foste ressuscitado mediante a fé no poder de Deus, que ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros que estáveis mortos as vossas transgressões, pela incircuncisão da carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os seus delitos. Então veja a participação nessa natureza de Cristo. Preste atenção, meus irmãos, o Evangelho não é sobre uma religião. O Evangelho não é apenas sobre uma doutrina. O Evangelho é sobre uma nova natureza. Ser cristão não é simplesmente participar da igreja, ter carteirinha de membro. Ser cristão é ser um novo modelo de gente. Porque a natureza que nós carregamos se revela através da nossa vida. Por isso que se Cristo não se tornar o nosso modelo de vida, ele vai se tornar nas nossas vidas, e isso acontece muito, a nossa devoção, mas não a nossa inspiração. E aí nós nos aproximamos de Cristo de maneira litúrgica e religiosa, mas não de maneira intencional, de modo transformador. Aí nós cultuamos Jesus no domingo, mas não se parecemos com ele na segunda-feira. E agora, para nós fecharmos o estudo de hoje, o que Cristo veio fazer? O que Jesus, submisso à sua natureza, Cristo fez? Se entregou. Em favor de quem, irmãos? De muitos, de nós. E quem somos nós? Seus. Aleluia. Você está entendendo? Servindo a Deus, servindo os irmãos. Então, pastor, você fez todo esse rodeio lá por Gênesis, vindo, imagem, semelhança, caminhando lá pela eternidade da vontade, do ser de Deus, para chegar aqui agora, e você falar que nós participamos da natureza de Cristo, como humanos seres que somos, assim como Jesus também participou e revelou, e que agora o nosso compromisso de como Cristo é entregar nossa vida em favor do outro. Você fez tudo isso para dizer isso? Foi. Para ninguém ter dúvida que faltou repertório. Vamos abrir a Bíblia em Mateus. XVI. Mateus 16. Verso de número 21.
Mateus 16, 21. Todos os irmãos acharam? Amém? Desde esse tempo, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e escribas, e ser morto e ressuscitado ao terceiro dia. Então Jesus estava falando sobre a sua morte. Então Jesus começa a falar aos discípulos assim: veja, é necessário subir a Jerusalém e entregar a vida em favor de quem? De nós, dos irmãos, da família, amém? E Pedro, chamando à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti. Preste atenção nisso, irmão. Isso de modo algum te acontecer. Mas Jesus, voltando, disse a Pedro: bem-vindo, Espírito Santo. Bem mineiro, né? Arreda, preste atenção. O Satanás, ele não é contra você. O Satanás é a seu favor. E por isso ele é contra você. O Pedro não falou para Jesus uma palavra de perdição. O Pedro falou para Jesus uma palavra de salvação. Salva a você mesmo. Hein? E não entrega a sua vida em favor dos seus irmãos. Preste atenção no que eu vou dizer, irmão. O Satanás vai querer danificar a sua vida como um filho, Cristo que você é, dizendo para você: não se entrega pelos seus irmãos. Porque o Satanás sempre vai ter uma resposta resolutiva para o seu processo. Jesus foi levado ao deserto por quem, irmãos? Quem levou Jesus ao deserto? Para ser, e lá ele jejuou, e teve, o diabo chegou para ele e ofereceu para ele o quê? Comida para quem tem. Se você oferecesse comida para alguém que tem fome, isso a priori seria uma cena ruim ou não? Depende se a fome for parte do processo que forma a consciência Cristo no homem Jesus. Então, quem trabalha contra a comunhão é o Satanás. E sabe como o diabo trabalha contra a comunhão? Esse povo não merece você não. A canseira desses irmãos à toa. Os irmãos canseira, desocupado. Para que gastar tanto esforço com esse irmão? Para que entregar a vida em favor desse povo canseira? Faz o seguinte, vai para casa, vai assistir nada contra, tá, irmão? Mas sim, vai para casa assistir uma Netflix. Não, o que você está fazendo aqui, sentado, escutando esse irmão canseira falando? Tantos lugares interessantes para estar, e ser aqui, não vejo a hora de acabar esse trem. Está acabando, tá, irmão? Eu escutei um amém. Quem trabalha contra a entrega é o Satanás, porque Cristo não é conhecido no seu senso de retenção. Cristo foi conhecido num senso profundo de entrega de quem não quis se reter. Vamos continuar? Verso 23. Mas Jesus, voltando, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu, porém, és para mim pedra de... porque não cogita das coisas de Deus, e sim a dos homens. Então disse Jesus: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Siga-me para onde, irmão? Para onde Jesus estava indo?
Então, quem seguir Jesus carregando sua cruz vai parar onde, irmão? Então, eu venho da parte de Deus dizer para você que o destino final da sua caminhada é morte. Já para adiantar o caminho, que você tiver com dúvida, não precisa nem chegar no final. E vou dizer um trem para você. A sua tentação no caminho vai ser não morrer. Porque você não vai morrer por você. Você vai morrer em favor dos seus irmãos. Porque a salvação, a morte que garantia a sua salvação já foi feita na cruz. Então você não vai entregar a sua vida para ser salvo. Você vai entregar a sua vida porque, sendo salvo, agora você vai cumprir o propósito de ajudar, revelar, testemunhar o amor de Deus em favor dos seus irmãos. E isso vai custar a sua vida. Estava lá no retiro agora, a irmã olhou e falou: nossa, pastor, cabelo branco. Falei: é. Eles poderiam ser. Por que isso? Eu cheguei no Rio de Janeiro, né? Cheguei no encontro de pastores no Rio de Janeiro, lá na Baixada Fluminense, lá em Mesquita. Eles olharam para mim e falaram: nossa, 27 anos, mas a lataria está. Eu falei: é, vai viver assim o reino de Deus. Daqui a pouco a gente chega igual Jesus, não tinha aparecer nem formosura. E nós olhando para ele, nenhuma beleza vimos para que o desejássemos. Homem de dores. Homem de dores. A sua vida vai ser muito mais fácil se você não viver como Cristo. Mas a sua vida será sem propósito se você não entregar em favor dos seus irmãos. Porque quem seguir Jesus vai parar na cruz. Mas Jesus não morreu na cruz, pastor? Já não era só a cruz dele? Não, a cruz dele era para nos salvar de nós mesmos, para que agora a gente pudesse cumprir o nosso propósito. Porque salvação não é fim, salvação é meio. Você quer ver agora como é que a gente perde a salvação? Verso 25. Portanto, quem quiser salvar a sua vida, e quem perder a sua vida por minha causa, e como é que a gente não salva a vida em favor de nós mesmos? Agora nós vamos concluir com o mesmo texto que nós começamos. 1 João. Primeira João 4:16. Nisto conheçamos o amor, que Cristo deu a sua vida por... Ah, irmão, estava bonito até ali, né? Isso. 3:16. Eu errei, desculpa. Olha lá, irmão, para a gente terminar. 3:16. Ah, isso eu acho interessante, né? Porque João 3:16 é o áudio, né? Textual. Porque Deus amou muito a maneira que deu seu filho. Aí ele estendeu o versículo, fez um adendo na carta, para a gente não entender errado. Nisso conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por... Ah, até aqui estava bonito, né, irmão? Não, só virtude, ué. Não, só virtude ou não virtude? E devemos dar... Volta, filho. E devemos dar a vida em favor de quem, irmão? Dos canseira. Dos desocupados. Dos à toa. Agora eu te faço uma pergunta, irmão. Dito tudo isso, tem como servir a Deus sem servir os irmãos? Então, quem é que vai falar para você viver uma fé privada? O Satanás. Quem é que vai fazer você se tornar um devoto de uma divindade, mas não um filho que revela uma natureza? O Satanás não tem medo de culto, não, irmão.
Ele até disse para Jesus na tentação: chama uns anjos aqui e vê se ele não resolve o seu problema. O Satanás não tem medo de culto. O Satanás tem medo de entrega. E foi isso que ele tentou persuadir Jesus o caminho dele todo. Não se entregar. O diabo não se assusta com o barulho do nosso culto. O diabo retrocede com a nossa convicção de submissão à vontade do Pai. Resisti ao diabo, submetei-vos a Deus. Resisti ao diabo, ele fugirá de vós. Eu concluo o encontro de hoje dizendo para você, meu irmão e minha irmã, o maior desafio da nossa fé é permitir que Deus nos faça Cristo. E o maior desafio de ser Cristo é entregar nossa vida e não preservá-la. E todas as vezes que nós fizermos uma matemática, entrego ou não entrego, toma cuidado. Porque o que o diabo tentou fazer no caminho de Jesus foi persuadi-lo a não se entregar. Então, vida de Cristo é vida se entregando em favor dos irmãos. Pedro, quando você se converter, você vai fazer o quê? O que Jesus disse para Pedro? Cuida dos seus. Qual que é o maior testemunho de um convertido? A responsabilidade que ele tem com a família. Pedro não tinha problema com Jesus. Pedro sempre teve um desafio com os irmãos. Então, quando você se converter, Pedro, cuida dos seus irmãos. Só que muitas vezes nós estamos construindo uma fé para se defender dos irmãos. Quando o evangelho é sobre uma fé que me inspira a se entregar em favor deles. Aí você vai fazer a seguinte pergunta para mim: pastor, mas como é que eu vou me entregar em favor dos irmãos se eles são canseira? Você vai se entregar em favor dos irmãos porque o Espírito de Cristo está em você. E o Espírito de Cristo que está em você está transformando você de Mateus para alguma coisa que não é só Mateus. O Espírito de Cristo que está em você está transformando você a uma nova natureza. E essa natureza tem uma implicação: entrega em favor dos irmãos. Essa nova natureza tem uma implicação: entrega em favor dos irmãos. Então nós não temos o direito de dizer que conhecemos a Deus se não entregarmos nossa vida em favor dos nossos irmãos. E eu já vou abrir para você uma aspa. Ou parêntese, Paulo. Parêntese. Aspa. Parêntese. Você vai se entregar por gente que não merece. Porque a cruz é para quem não merecia. Amém, meus irmãos? Pastor, mas como é que é isso na prática? Como é que nós vamos fazer para ter essa vida na prática? No próximo culto. Mas, assim, dito tudo isso, na prática é como? Próximo culto. A gente vai vir falar de angústia, de processo, de agonia, tensão. Eu só quero fazer uma oração com vocês para encerrar. Amém. Amanhã de manhã, um filho Cristo vai se levantar para falar com Deus sobre as suas questões ou sobre a sua família?
Então a gente pode levantar de manhã para falar com Deus sobre os nossos irmãos, ou a gente levanta de manhã para ver como é que o nosso Deus vai resolver a nossa vida? Porque se nós somos filhos como Cristo, a gente vai levantar de manhã e dizer: Pai, qual é a confusão de hoje? Eu estou inspirado por uma confusão. Ontem uns irmãos meio à toa. Ele te leva, tá? Pergunta para Deus onde estão seus irmãos. E Ele te conduz. E não retrocede. Entrega a sua vida. Pai, obrigado por essa noite. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de sermos família. Obrigado, Senhor, pela revelação da Tua palavra. Obrigado, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem feito no nosso meio. Obrigado por essa noite tão preciosa. Horas de estudo. Eu oro para que Teu Espírito renove a nossa força, a nossa virtude, e que não saiamos daqui como quem tem muitas informações, mas saiamos daqui como quem tem um único testemunho. A vocação do homem no Éden era ser imagem e semelhança. Isso começou em Adão e plenamente foi revelado em Cristo. Cristo não é o sobrenome de Jesus. Cristo é a natureza de todo filho revelada a partir do homem Jesus, para a qual agora Mateus está submisso, a fim de que seja Cristo junto com o Senhor, no corpo de Cristo. E esta cristandade tem uma marca, a entrega espontânea em favor da família. Por isso, servindo a Deus, servindo os irmãos. Fundamenta isso no nosso coração, Pai, a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Virtude renovada, aleluia. Ó, sábado a gente vem para falar de angústia, processo, tá? Agarra uns irmãos aí, traz uns irmãos, e é bênção sobre bênção.